No mundo onde o moderno colide com ecos antigos, nossa história começa. Uma tempestade desaba sobre um vale esquecido. Relâmpagos rasgam o céu, iluminando ruínas que o tempo quase apagou. Muito antes das estradas, das cidades, da tecnologia. Batalhas eram travadas não com armas, mas com coragem e fé. E entre essas lendas, uma se destaca, a de Gideão. Ele não era um guerreiro, não tinha a aura de um herói. Gideão era um homem comum vivendo escondido, tentando sobreviver à opressão dos midianitas. Ele malhava trigo em segredo, com medo de ser descoberto. E é nesse contraste que nossa história ganha força, o improvável sendo chamado para fazer o impossível. Numa noite silenciosa, enquanto ele trabalhava às escondidas, uma presença luminosa surge do nada e o chama pelo nome. Gideão, assustado, não entende. Ele duvida. Por que eu? Por que alguém como eu seria escolhido? É exatamente aqui que tudo muda. Porque o impossível, meu amigo, começa no exato ponto onde a dúvida tenta nos paralisar. O anjo diz: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão olha para os lados, procurando outra pessoa. Ele não conseguia acreditar que aquelas palavras eram para ele. Ele era só um agricultor, tentando proteger sua família. Mas a mensagem era clara e direta. Ele lideraria a vitória contra um exército tão numeroso quanto a areia do mar Agueidorricita. Ele pede um sinal. Ele questiona a própria capacidade. E essa insegurança nos conecta a ele, porque quem nunca duvidou de si mesmo? Numa cena de puro suspense, ele coloca um pedaço de lã no chão e pede uma prova, que apenas a lã ficasse molhada de orvalho, e o chão ao redor, seco. Na manhã seguinte, ou pega a lei, ele a torce e a água escorre, enquanto a terra permanece seca. Ele fica sem palavras, e ainda pede mais um sinal, o inverso, que também acontece. Não era coincidência, era destino. A partir daí, a história acelera para sua virada mais eletrizante. Gideão finalmente aceita o chamado e reúne um exército de milhares de homens dispostos a lutar. Mas então, o inesperado acontece. Deus ordena que ele reduza o exército. De 32.000, sobram apenas 300. 300 homens contra uma multidão incontável. Nada fazia sentido. Parecia uma derrota anunciada. Mas é justamente essa proporção absurda que eleva a história a algo muito maior que a lógica humana. Imagine a cena. A escuridão da noite. 300 homens em silêncio absoluto, cada um segurando uma tocha acesa, escondida dentro de um jarro de barro. Eles esperam o comando de Gideão. A tensão é quase insuportável. Então, o momento chega. Gideão ergue a mão e quebra o seu jarro. O som ecoa pelas montanhas. A luz explode na escuridão. Os 300 fazem o mesmo. O exército inimigo acorda em pânico, confuso. Eles veem luzes por todos os lados, ouvem o barulho e pensam que estão cercados por uma força imensa. Em completo caos, eles começam a lutar entre si e fogem desesperados. E assim 300 homens, guiados pela fé, mudaram o destino de uma nação inteira. A lição dessa história é universal e poderosa. Não importa o tamanho do seu problema, mas o tamanho da fé de quem o enfrenta. Gideão não era forte, não era famoso, não era corajoso. Ele era alguém comum que decidiu dar um passo à frente, quando o medo dizia para parar. E essa é a verdade que quero que você leve daqui. Dentro de cada um de nós, assim como em Gideão, existe um potencial que ainda não reconhecemos. Uma pequena fagulha que, quando acesa, se transforma numa luz capaz de romper qualquer escuridão. É a força para continuar avançando, mesmo quando tudo parece impossível. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma história como essa. E mais importante, escreva amém nos comentários, para que essa palavra de fé e esperança
alcance ainda mais pessoas que precisam ouvi-la hoje. Obrigado por assistir.